Olá e bem-vindo ao seu programa Saúde e Você. Saúde e Você é um programa onde discutimos tópicos para o seu bem-estar, não somente físico, mas também mental. Hoje vamos estar falando sobre depressão. E para isso temos um convidado muito especial. O nome dele é Dr. César Vasconcelos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Arley. Graças a Deus, tudo bem. Que bom, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado. Para que possamos conhecer o senhor um pouquinho melhor, o senhor se importaria de falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua vida? Eu sou médico psiquiatra e psicoterapeuta. Eu tenho trabalhado vários anos para o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, e também para o CAVES, o Centro Adventista de Vida Saudável, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que é administrado pelo Hospital Silvestre. Eu trabalhei vários anos e vim estudar nos Estados Unidos, no Wildwood, onde tem um Centro de Vida Saudável, um hospital e também uma escola de treinamento para a obra médico-missionária evangelística. Então, esse tem sido agora meu foco de atenção e preparo profissional. Muito legal, doutor. Que bom. Como lhe falei, o tópico é depressão para hoje. É um tópico muito importante. Inclusive, tem estudos prospectivos que foram feitos e eles indicam que no ano 2020, correto, doutor? A depressão pode ser a segunda maior doença. E quem disse isso, doutor? Isso foi anunciado no Congresso Brasileiro de Psiquiatria pelo presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, que assumiu recentemente essa associação. E ele, então, estava dizendo que estudos prospectivos mostram isso, que no ano 2020, provavelmente, a depressão será a segunda doença mais comum a atingir os seres humanos. Imagina só. Infelizmente, né? Infelizmente. E, doutor, qual que é a incidência de depressão na população geral? Na população em geral, atualmente 3% tem depressão, sofre depressão. Né? Também, se a gente subdividir isso, a depressão ela atinge mais as mulheres, cerca de 3 vezes mais as mulheres do que os homens têm depressão. Há um motivo para isso? De atingir mais as mulheres do que os homens? Provavelmente a mulher ela tem um lado afetivo mais aflorado, vamos dizer assim, mais suscetível a certos traumas da vida que gerariam depressão. Parece que o homem consegue ter uma certa proteção para esse tipo de doença, né? Por talvez uma racionalidade maior, provavelmente por aí. Ao passo que há outros tipos de doença que são mais comuns, doenças mentais mais comuns no homem, né? Como déficit de atenção e hiperatividade é mais comum em meninos do que em meninas. Mas na mulher, provavelmente é porque realmente ela talvez seja mais coração aberto, vamos dizer assim, então recebe mais pancadas na vida e isso atinge uma forma mais machucadora, vamos dizer assim, provavelmente. Legal, interessante. Também por questões hormonais, né? Também é provável que tenha essa influência aí. Doutor, é possível uma pessoa ter depressão e esse sintoma não ser descoberto? Sim, existe, porque a depressão ela não aparece necessariamente de uma forma clara com sintomas bem definidos, né? Muitas vezes aparece através até pelo corpo, né? Doenças psicossomáticas, a gente chama de depressão mascarada, uma depressão encoberta. E sabe que cerca de 50% dos pacientes deprimidos geralmente não são detectados pelos médicos clínicos, ou seja, os médicos não psiquiatras, não especializados em saúde mental. Então, porque geralmente as pessoas vão a eles com queixas físicas, mas que são algumas queixas emocionais que não são muito bem pesquisadas às vezes pelo médico, não são valorizadas, então valoriza mais a queixa física. E então, nessas queixas físicas, ali pode estar realmente a manifestação de depressão e o médico não preparado, a pessoa também não fala muito, ela mesma não compreende que ela está sentindo, no fundo, pode ser uma depressão. Então, realmente, 50% não é detectado nas consultas médicas clínicas. Nossa, 50% é uma porcentagem bem grande. Muita coisa, verdade. E doutor, quais são os sintomas de depressão? Os sintomas clássicos de depressão, os principais, são perda da energia, perda do prazer em tudo, né? A pessoa já não tem mais prazer na comida, no sexo, em assistir uma televisão e ler uma revista. O humor é triste, uma tristeza constante, né? Sentimentos de desvalor, sentimentos de culpa. A pessoa acha que não tem valor, que ninguém gosta de mim, a vida não faz sentido, pensamentos negativos, assim.
ela se sente muitas vezes está dando trabalho às pessoas, está sendo pesada para as pessoas. Às vezes tem pensamentos de morte, suicídio. O pensamento de morte geralmente acontece, tipo assim, seria melhor se Deus me levasse, acho que não faz sentido mais viver. Isso é um pensamento de morte. E alguns pacientes deprimidos, que são gravemente deprimidos, eles podem ter ideias suicidas e alguns podem tentar cometer o suicídio, né? Geralmente cai o apetite, ou às vezes aumenta o apetite também. Já falei da questão da apatia sexual, né? Um desinteresse sexual também. A pessoa tende a se afastar do convívio com os outros, não quer mais ir a uma festa, ir à igreja, ir a uma reunião social, não se sente bem para isso, não tem nenhum ânimo para isso. Pode ter muito sono, ou um sono excessivo, ou insônia também. Geralmente a insônia no paciente deprimido, ela é chamada insônia terminal. Insônia terminal é assim, a pessoa deita, dorme, mas quando chega 2 da manhã, 3 da manhã, acorda e não consegue dormir mais. Fica até o dia inteiro sem dormir. Então essa é insônia terminal, é um cortar precoce do processo do sono. Isso é bem típico em depressão. Às vezes há depressões que a pessoa fica agitada também, ela fica uma certa inquietação. E uma coisa fundamental em depressão, especialmente depressão em crianças, é a desesperança. Ou seja, a pessoa, ela acha que não tem mais jeito, perdeu a esperança de cura, de melhora, de restabelecimento. Então, esses são os sintomas principais. E eu diria assim, em resumo, Yale, de que os principais na depressão é o humor triste, a tristeza, a sensação de tristeza, a perda da energia, né? A pessoa não tem o pique mais para fazer as coisas, mesmo que tenha sido, nos anos atrás, muito produtiva, muito trabalhadora, mas na depressão ela perdeu o pique, né? E pensamentos muito de desesperança, de desajuda, ninguém pode me ajudar no que eu estou sentindo. Isso é bem típico na depressão. Nossa, é um quadro realmente horrível. Só de olhar de todos uma os tristeza, sintomas, né? dá até medo. Verdade, Uma tristeza. E o que causa a depressão, doutor? É uma somatória de fatores, né? Só para lembrar um pouco, voltar um pouquinho atrás, quer dizer, esses sintomas que eu falei, que são típicos de depressão, eles precisam estar presentes na pessoa pelo menos 2 semanas, 3 semanas, nessa mesma intensidade. Por que isso? Porque às vezes a pessoa tem um dia que, sei lá, alguém bateu no seu carro, ou você perdeu um dinheiro, desapareceu, sei lá, ou alguém que você gostava muito foi embora e nem te deu tchau, e você fica aquele dia meio, como se diz na gíria, jururu, né, meio para baixo, né, isso não é depressão, isso é apenas uma reação temporária de tristeza, né? Mas a depressão, todos esses sintomas que eu falei, tem que persistir os sintomas durante pelo menos 2 semanas, né, no máximo 1 mês, e aí não muda, aí então já é uma depressão que requer um cuidado profissional, né? Ou seja, mesmo se eu ficar triste aí, que sejam 5 dias, por um certo fato, se não durar 2 semanas, há esse parâmetro assim definido, 2 semanas? Porque certas situações da vida, elas são naturalmente, elas produzem uma reação depressiva, né? Por isso que às vezes nós usamos tecnicamente o termo depressão reativa. Depressão reativa é aquela depressão, a tristeza em que você está reagindo com tristeza a alguma coisa que aconteceu ali no seu presente, na sua vida presente, e que foi uma perda que tem uma importância para você. Mas se você não é uma pessoa que tem a tendência para a depressão, e você não vai desenvolver a doença da depressão, porque depressão é uma doença, então em 5 dias, 6 dias você recupera, né? E já sai e volta à sua atividade normal. Então há essa diferença realmente. Bom, você perguntou o que causa a depressão. Eu falei que então é uma série de... são múltiplos fatores. Primeiro, às vezes existe a tendência hereditária. Algumas crianças nascem com a tendência para ter depressão porque algum ancestral teve, ou o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o avô, ou de um dos 2 lados, ou tio, ou uma tia. Então, às vezes, por herança genética, não é que a herança genética transmite a depressão. Depressão não é transmitida por herança,
O que é transmitido por herança é a facilidade para ter, a propensão para ter. E essa pessoa vai ter a depressão ou não, se ela tem a tendência genética, dependendo do que vai acontecer ao longo dos anos, dos primeiros anos da vida dela. Se ela teve perdas importantes nesse período formador da estrutura da personalidade, que são os primeiros 7 anos da vida de uma criança, né? Então aí pode ter realmente alguma coisa ali já se instalando para a criança desenvolver uma depressão, ou mesmo na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta. E dessas perdas importantes que acontecem na depressão, separação dos pais, quer dizer, perdas que podem gerar depressão, separação dos pais, abusos feitos em relação à criança, verbal, abuso físico, né? Pouca ou nenhuma atenção ou nenhuma manifestação afetiva para com a criança, não abraça, não beija, não diz que eu gosto tanto de você, não tem isso, tem famílias que não têm isso, aquilo vai deprimindo a criança, né? Crianças que são rejeitadas explicitamente, né? Sai para lá, não aguento você, não sei porque Deus mandou você na minha vida e tal, que peso que você é para mim. Tem pais que têm um descontrole que dizem isso para uma criança de 4, 5, 6 anos. Imagina que impacto que é na mente de uma criança, né, que está formando a estrutura da personalidade, escutar palavras agressivas. Se sentir totalmente indesejada, né? Não é? Exatamente. Então aquilo vai entristecendo o coração da criança, né? Criando uma base para ela ter uma depressão que pode vir se tiver outros fatores na vida que vão ser desastrosos para ela, né? Às vezes a morte de um pai, a morte de uma mãe pode ser devastador para uma criança, né? Já atendi vários pacientes adultos que tiveram depressão e quando nós vamos analisar um pouco a história da vida dessa pessoa para procurar que fatores podem ter acontecido que geraram aquela sensação ruim e depois a depressão, muitos dizem que quando era pequenos, 3 anos, 6 anos, 8 anos de idade, então morreu o pai, morreu a mãe e às vezes esse pai, essa mãe que morreu era a pessoa mais importante na vida desse indivíduo, assim afetivamente, era mais apegado com esse pai e o pai morreu. Uau, então fica uma coisa assim difícil de administrar. Então não é que só isso vai gerar depressão, mas tem outros fatores que podem acontecer na vida e que tem uma hora que a mente diz assim, não aguento mais, a pessoa se deprime e precisa de uma ajuda, né? Ou seja, como o senhor está falando, a depressão pode ser inconsciente também, porque em muitos casos eu tenho que sentar com a pessoa, realmente estudar o passado dela, para saber onde que pode ter havido uma perda grande. É verdade, você falou certo, quer dizer, é até comum, né, os pacientes na consulta falar assim, eu estou sentindo assim e descreve os sintomas depressivos, né? Não tem energia, não tem mais vontade de fazer as coisas, quero ficar na cama o dia inteiro, meu corpo não responde, não tenho mais vontade de comer nada e tal. E diz assim, mas não sei por que eu estou assim, eu não sei por que eu estou assim. E a gente, primeiras perguntas que a gente faz, né, na busca da história clínica, mas se você teve alguma perda recente, você perdeu o emprego, o teu cônjuge te abandonou e tal. Não, minha família está bem, eu tenho um bom trabalho, eu ganho um bom dinheiro, mas não sei por que eu estou assim. Então, aí, provavelmente, isso tem que ver realmente com perdas bem lá de trás da vida da pessoa e que ela não está consciente disso. Ela não consegue conectar qual a relação que existe entre as perdas que foram muito dolorosas, muito marcantes na vida dela, do passado dela. Passado pode ser infância, pode ser adolescência, pode ser início da vida adulta, né? Ela não consegue conectar que relação existe entre aquelas perdas e o sintoma de hoje. Por quê? Porque a mente ela faz essa defesa. A mente, para proteger da dor, ela faz você esquecer da causa da dor. Mas esquecer da causa da dor não resolve a dor. Verdade. Por isso que a depressão aparece. Então aí é o momento em que essa pessoa que tem uma depressão real, doença, ela precisa de uma ajuda profissional. Alguém que possa ajudá-la a botar os pingos nos is, ou seja, ajudar a fazer aquilo que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, qual a verdade que você precisa conhecer sobre si mesmo, sobre suas perdas, sobre suas dores, sobre as dores que não foram bem resolvidas ainda dentro de você? Que verdade você precisa conhecer sobre isso que vai finalmente te libertar da depressão?
esse é um trabalho que se faz chamado psicoterapia. Alguns chamam de aconselhamento, é um pouco diferente uma coisa da outra, mas é um trabalho de ajudar a pessoa que tem depressão a poder resolver. E, doutor, a gente está falando que há muitos fatos, perdas, certos eventos na vida de uma pessoa que pode causar ela ser depressiva. A depressão pode ser causada também por algo físico, talvez alguma química que falta no corpo, uma certa vitamina. Pode ser causada por tais tipos verdade. de coisa. Existem algumas enfermidades físicas, algumas patologias, doenças físicas que podem produzir sintomas depressivos. Hipotireoidismo, por exemplo, pode causar sintomas depressivos. Pessoas que têm uma deficiência de ácido fólico e, portanto, de absorção de vitamina B12 também podem desenvolver alguns sintomas depressivos, né? Pessoas que têm, por alguma razão, uma alteração da produção da serotonina, que é um hormônio cerebral que é responsável pela sensação de alegria, né? de resolução da depressão. Ou seja, pessoas quando estão com depressão, elas têm uma baixa da concentração da serotonina, que é a 5-hidroxitriptamina, no cérebro, nos terminais das células nervosas. A serotonina está baixa ali, né? Então, elas vão ter uma atitude, uma reação depressiva. E o que é a serotonina, doutor? A serotonina é um neurotransmissor, ou seja, entre as células nervosas do nosso cérebro, chamada neurônios, né? Entre uma célula e outra existe uma conexão, um link, né? Feito entre os dendritos e axônios. Então, entre uma célula e outra passa a mensagem. A mensagem ela vem via química e via elétrica. Via química, ela tem a ver com os chamados neurotransmissores. São substâncias do nosso sistema nervoso central que transmitem mensagem de uma célula para outra, fazendo então com que haja uma resposta. Exemplo, você quer lembrar um nome da rua onde você mora. Na hora que alguém pergunta, Arley, aonde você mora? Qual o nome da sua rua? Aí os neurotransmissores começam a entrar em ação no setor da memória, manda mensagem química e elétrica e aí compõe a resposta. É a rua tal, 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 número tal. Então, quando a pessoa tem recebe uma notícia boa, recebe uma notícia alegre, que satisfaz, aquela notícia entra no processo de comunicação dos neurônios e aumenta hormônios, vamos chamar positivos, né? Os neurotransmissores positivos, que é a serotonina, a endorfina, né? E que aí vai fazer a sensação de bem-estar. Quer dizer, quando a pessoa, pelo contrário, tem uma tristeza, uma perda, uma coisa que a machuca, né? Uma desesperança, então essa neurotransmissão ela é bloqueada, ela é atrapalhada, vamos dizer assim. Aí abaixa a concentração daqueles hormônios, neurotransmissores, e a pessoa pode ter uma depressão. Há alguma outra maneira de aumentar o nível de serotonina, a não ser de receber boas notícias, estar sempre alegre? Há uma maneira, de repente, exercício físico? É uma boa pergunta, porque realmente você sabe que as pessoas, estudos já mostraram isso bastante assim, nitidamente, estudos científicos, que pessoas que têm depressão e que fazem exercícios físicos e tomam a luz do sol, elas melhoram mais rapidamente do que as pessoas que têm depressão e só fazem o tratamento, por exemplo, usando algum medicamento, alguma erva antidepressiva ou até com a psicoterapia. Então, se a pessoa tiver a psicoterapia, a terapia psicológica, o aconselhamento, usar eventualmente alguma erva, algum medicamento que pode ser utilizado e fizer atividade física, ela vai ter uma melhora mais rápida, porque a atividade física ela aumenta a produção da serotonina. Olha que legal. A luz do sol aumenta a produção de serotonina, não demais, né? E outra coisa que tem estudos que já mostraram é que quando a pessoa tem atitude de esperança, de fé, de alegria, também aumenta a serotonina. Olha que interessante. Né? Bem interessante isso. Porque a palavra de Deus, ela realmente é fundamental para ajudar a pessoa, né? A ter esperança, né? De que Jesus vai ajudar, Deus está ajudando. Então ela traz esperança, e trazendo esperança, ela traz também a cura, vamos dizer assim, fisiológica, física da depressão. Muito interessante o que você falou. Inclusive, já que a gente está falando da serotonina, eu lembrei da melatonina. Tem a ver com esse tópico de depressão? A melatonina é uma substância também de ação cerebral e ela é interessante. Ao longo do dia, né, claro, do dia ela tem baixos níveis de produção. Quando vai chegando o entardecer e a noite, ela começa a aumentar a produção no cérebro.
a partir das 10 da noite ela já começa uma produção alta e estudos mostram que 2 da manhã é o pico da produção de melatonina e depois vai chegando ao amanhecer, ela vai abaixando de novo e assim continua no ciclo, né, nesse ciclo circadiano, que é o ritmo natural do ser humano funcionar. Então, e a melatonina tem uma função interessante, para ela ser produzida, por isso que é saudável você dormir 10 horas da noite e até, sei lá, 6, 7 da manhã, né, e no lugar escuro. Se a pessoa vai dormir meia-noite, 1 hora, ela já tem uma alteração da produção de melatonina. E se ela acende a luz, e também já tem uma alteração da produção de melatonina. Então a melatonina tem uma função importante que é, ao longo da noite em que você, teoricamente, deveria estar repousando e dormindo, relaxando, ela faz uma reciclagem das possíveis consequências de lesão do DNA cerebral, das células do corpo, né? Ou seja, é como aquelas empresas grandes que chegam à noite, nos escritórios fecham e tal, todo mundo vai embora para casa, aí vem o pessoal da limpeza e chega lá, tira esse cesto de lixo, tira pó e passa aspirador e tal. O pessoal faz uma limpeza para preparar tudo para ficar bonitinho para amanhã seguinte chegar os funcionários trabalhar. É uma comparação meio grosseira, mas a melatonina é como se fosse isso. Você viveu o seu dia, às vezes comeu umas bobagens por aí, não fez exercício, tem muito radical livre, então à noite você deita, descansa, Deus libera a melatonina para meio chegar lá e limpar a sujeira, para prevenir que a pessoa tenha mais intoxicação e que possa também ter um envelhecimento mais precoce, porque quanto mais lesão de DNA a pessoa tem, né, mais ela vai envelhecer precocemente e ser propensa a ter algumas doenças. Não creio que adianta tomar melatonina, tem gente que compra na farmácia melatonina e vai tomar para poder dormir bem, para poder, sabe, se mudar o estilo de vida, vai funcionar, né? Trabalhar normalmente, mudando o estilo de vida a pessoa consegue ter realmente o bom sono sem ter que estar tomando comprimido de melatonina. Ou seja, a solução não está no comprimido, a solução está no estilo de vida, como você falou. Exatamente. Para a serotonina seria o exercício, a luz solar, a esperança, alegria. E para a melatonina seria estar dormindo na hora certa, regularidade. Exatamente. Para que o seu corpo possa produzir essa melatonina que você precisa. E evitar aqueles alimentos e atitudes que são muito intoxicantes para o corpo, né? Evitar. Legal, doutor. Mas vamos voltar ao tópico da depressão aqui rapidinho. Quais são os tipos de depressão que existem? Depressão existem tipos, basicamente são 3 tipos de depressão, né? Nós temos o chamado episódio depressivo leve, né, a depressão mais suave, o episódio depressivo moderado, que pode ter ou não sintomas físicos, e finalmente o episódio depressivo grave, que é uma depressão severa e que algumas pessoas podem ter depressão grave com sintomas psicóticos ou sem sintomas psicóticos. O que é isso? Depressão grave com sintomas psicóticos é quando a pessoa ela já sai da realidade, ela está deprimida e ela fica confusa, ela fica com alterações da percepção da realidade, ela pode ter alguns delírios, pode ter algumas alucinações, ela pode ter perda da consciência do eu, então está deprimida e está com um surto psicótico, vamos dizer assim. Então, 3 níveis, leve, moderada e grave, né? São os tipos de depressão. Doutor, a depressão poderia ser preguiça, ou até falta de força, ou até falta de vontade? Algumas pessoas pensam, né, às vezes é por isso que também, a gente vai falar num outro momento sobre o tratamento da depressão, mas já adiantando alguma coisa, é importante o familiar do paciente deprimido ser orientado para entender que depressão não é preguiça, depressão não é falta de força e de vontade, depressão não é para a pessoa chamar a atenção dos outros, tá assim para chamar a atenção, né? A depressão é uma doença, é um transtorno mental. Tipo assim, a diabetes não é uma doença física, né, deficiência de insulina, né, ou da utilização da insulina, ou da produção de insulina. Então a depressão é também uma doença. Pena que eu não tenho aqui agora, mas há estudos feitos com tomografias computadorizadas cerebrais, né, ou ressonância magnética cerebral, e que se mostra o cérebro, né, com captação de substância radioativa, o cérebro da pessoa deprimida comparado com o cérebro de uma pessoa normal, a captação é totalmente diferente, né? As imagens mostram que o cérebro deprimido ele tá mais escuro, ele está
ele absorve menos aquelas substâncias que são injetadas para o exame e, portanto, revela que muitas áreas do funcionamento frontal e do sistema límbico, eles estão inativas, elas estão meio que paralisadas. Você compara com a imagem de um cérebro feito com a tomografia de emissão de pósito, por exemplo, PET scan, né? É claramente isso, né? O paciente deprimido, o paciente normal, o cérebro está diferente, então não é realmente preguiça ou falta de força de vontade. Olha que interessante. É. Doutor, nosso tempo está acabando e eu queria dizer para você que esse programa é só a primeira parte desse tópico tão interessante. Nós dissemos para vocês hoje quais são as causas, os sintomas, os efeitos e no próximo programa a gente vai estar dizendo para vocês como tratar a depressão. Mas antes do nosso tempo acabar, o senhor poderia dar um resuminho do que o senhor falou hoje para a gente? Posso sim. Eu falei que, primeiro, depressão é uma doença que, segundo alguns estudos, mostram que no ano 2020 talvez se torne a segunda doença mais comum no mundo. A primeira parece que ainda vai ser as doenças cardiovasculares. Segundo, eu falei que depressão tem sintomas como tristeza, desânimo, apatia, falta de vontade de fazer as coisas, ideia de desvalor, pensamentos negativos, às vezes ideias suicidas, às vezes tentativas suicidas, né? E tem os 3 tipos de depressão: depressão leve, moderada e grave, e que nesses momentos a pessoa tem uma baixa de serotonina no seu cérebro e também algumas doenças podem causar depressão, como hipotireoidismo e outras. Tá aí um resuminho para você que está em casa, para você ficar ligado no próximo programa, que vai ser muito interessante e que nós vamos falar de como tratar a depressão. Uma coisa que o senhor falou, doutor, que eu achei muito interessante é a esperança. A esperança é algo tão importante que ela traz respostas fisiológicas. Ela afeta até o seu próprio corpo, o seu físico. Isso. Como adquirir esperança? Através da leitura da Bíblia, através da sua comunhão com Deus. Através da oração também, correto, doutor? Isso. E na oração pedir graça a Deus, né? Exato. E na oração pedir graça a Deus. Porque a graça é o poder que transforma. Então não se esqueça desses pontinhos. Doutor, mais uma vez, obrigado por estar conosco. De nada, foi um prazer ter estado aqui. O prazer foi todo nosso, doutor. E para você que está em casa, fique ligado, no próximo programa vai ser Depressão Parte 2. Vai ser muito interessante. E nos vemos lá. Até mais.